A velha guarda e a nova geração do hip hop não se entendem? Bom, a gente vai dar nosso papo reto sobre isso, mas uma coisa é fato: uma árvore sem raiz, o vento leva. Você provavelmente já escutou aquele ditado: um bom filho, uma boa filha, futuramente tem tudo para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai e uma boa mãe. É claro que aqui eu estou usando um contexto completamente diferente, mas sabe o que não muda? O conceito do mais velho. Entender que os mais velhos são a nossa história, que os mais velhos são as pessoas que vão nos dar a experiência, que são importantes para a nossa vivência, que são a nossa base, é muito importante para o nosso pontapé inicial nas nossas vidas, tá ligado? Isso tanto quanto a gente fala dentro de casa, né, quando a gente abre a porta e sai para lidar com o mundo, e também até mesmo para dentro do hip hop, tá ligado? Entender o que as pessoas que vieram antes de nós, que pavimentaram essa estrada em que a gente aproveita hoje, é muito importante. Então, assim, dentro de uma casa, quando falta o conselho de um mais velho, quando o mais velho ele está em ausência, quando ele não está ali em presença, obviamente o futuro daquela casa ali, que é um jovem, que é uma criança, que é um menino, uma menina, muitas das vezes, quando eles crescerem futuramente, no futuro próximo, eles vão ser talvez pessoas que vão ser bem complicadas, assim, para poder interagir com o mundo, poder lidar com o mundo. Então, cara, isso serve também quando a gente olha pro hip hop, tá ligado? Quando não há essa comunicação, quando não há esse entendimento entre ambas gerações, é o que vai acontecer, tá ligado? Então, os mais novos entendendo que os mais velhos são a nossa história, são pessoas importantes, obviamente ele vai obter sucesso naquilo que ele almeja. Quer ser um artista ali, quer ser um cara renomado e tudo mais. Então, se ele entra respeitando o mais velho, a história que eles deixaram, ele tem tudo para ser um cara bastante respeitado na cena. Deixa a gente ter uma visão de respeito, de conhecimento, principalmente quando a gente olha pro rap, pro trap hoje, bastante, sabe, distorcido. Alguns manos colocam muito respeito em questões materiais, em questões, por exemplo, como dinheiro, como por exemplo carro de luxo, melhores minas e tudo mais. Os caras olham que isso aqui já é o sinal de puro respeito dos materiais dentro da cena, tá ligado? É claro que você ter o seu dinheiro, você ter as suas condições é de suma importância, eu não tô aqui negando isso. Mas achar que você vai ter respeito somente porque você tem dinheiro, que você tem um carro de luxo, uma nave dentro da sua garagem, desculpe, você pode ser um cara rico, milionário no rap, mas pobre em conhecimento quando se trata das coisas imateriais e da história do hip hop, dos valores do hip hop. Você entender que as pessoas que vieram antes de você são pessoas que pavimentaram toda uma estrada e que teve muito sangue e suor que escorreu, né? É de suma importância, tá ligado? Então sempre que puder, né, tá exaltando essas pessoas, exalte. Puder estar sendo grato a essas pessoas, seja grata, porque elas são são os nossos ancestrais também, tá ligado? Tem algumas pessoas que acham que ancestrais, eles não estão vivos. Ancestrais são os que também estão vivos. Ancestral não é só quem morre, tá? É quem também tá aqui em vida, passando conhecimento, que tá te passando sabedoria, que tá te passando experiência, por ter um maior tempo de vida do que você. Que idade, muitas das vezes, não quer dizer nada, tá ligado? Você pode ser um cara de 28 anos, 27 anos, que já viveu bastante nessa vida, mas ainda tem muito a conhecer, e saber ter uma experiência a se passar. Por exemplo, dentro de um emprego, né, que você está ali há mais tempo do que um rapaz que acabou de chegar, você, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência que você teve naquele emprego, você pode passar um conhecimento, pode se passar o que aquele rapaz ali deve se seguir e tudo mais. Sim, muitas das vezes não tem a ver com questões de idade. E quando você olha a idade, você olha assim, pô, esse cara aqui viveu mais tempo do que eu. Mas é que tem pessoas que têm 38 anos, 40 e poucos anos e não tem a maturidade, muitas das vezes, de um rapaz de 28, 27 anos. Isso tende a acontecer também. Mas é claro que a probabilidade de você encontrar uma pessoa muito mais experiente, com idade, é grandíssima, tá ligado? Por tudo que ela viveu, por todas as experiências que ela teve e tudo mais, né? E ela vai poder te passar isso. Mas nem sempre tem a ver com idade,
tá ligado? Então a gente vai achar exceções aí muito boas de pessoas que, por exemplo, são pessoas jovens ali, mas que já tem um conhecimento, né, desde muito cedo, né, e acaba passando esse conhecimento mesmo com uma idade ali menor, tá ligado? Então, voltando ao papo ancestral, que não são só aqueles que não estão mais em vida, mas aqueles que ainda estão aqui em vida, é importante vocês entenderem isso também, tá ligado? Então, uma casa, por exemplo, que o mais novo e o mais velho se entende, ela tem tudo para ser uma casa próspera. E isso serve também para dentro do hip hop, entendeu? Então é preciso ter esse entendimento, esse conhecimento por parte dos mais novos com os mais velhos. E claro, os mais velhos também respeitarem, entender também a situação dos mais novos. Porque se há mudanças, né? Tem coisas mudando, né? E tem coisas que vão vir a mudar. Então os mais velhos, por exemplo, serem reclusos a isso, negarem isso, também é muito complicado. E aí não é legal, entendeu? Então é importante também os mais velhos entenderem e escutarem, né, os mais novos, até mesmo para eles saberem lidar também com a atual geração, com a nova geração. É importante também eles entenderem isso, até porque os mais velhos precisam entender que a experiência deles não é só falar, mas também ouvir, escutar, tá ligado? Precisa ter uma melhor comunicação, um melhor entendimento, né? Tanto entre ambos, tanto da velha guarda com a nova geração, tanto com a nova geração com a velha guarda. E aí eu vou usar até para finalizar aqui esse vídeo, mas antes de finalizar, cara, se você quer ter e continuar tendo vídeos como esse, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Deixe seu comentário, que seu comentário também é muito importante, tá? E ative o sininho para você ficar atento nos vídeos que vão estar saindo aqui. Mas assim, vou usar uma visão que o Carrecione fala, né? Se o mais velho, né, ele não aprende a ouvir o mais novo, ele vai ser lento entre os mais novos. Se os mais novos não aprendem com os mais velhos e não escutam, e não sabem lidar com os mais velhos, ele vai estar também sendo lento entre os mais velhos. É preciso a gente saber transitar entre ambas gerações. Valeu? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, rapaziada.